Em 2019, a Huawei é a segunda maior fabricante de smartphones do mundo, superando a Apple. A Apple era a terceira, atrás da Samsung, 240 milhões de unidades. Seu faturamento, então, atinge picos superiores a 122 bilhões de dólares. Mas tudo mudou naquele ano, quando as sanções americanas, o famoso Trump Ban, cortaram abruptamente seu acesso aos componentes e tecnologias americanas. Resultado, uma queda que doeu. As vendas de smartphones despencaram mais de 50%, e para os seus lucros ainda pior, 70% de queda. Contrariando expectativas, a Huawei ressurge com força total atualmente. Como eles conseguiram se reerguer e esse retorno será duradouro? Analisaremos isso em detalhes hoje. Após as sanções americanas, com as vendas de smartphones caindo mais de 50% em 2021, a Huawei percebeu que precisava expandir seus negócios para compensar essa perda. Portanto, explorou setores de alto crescimento, como cloud computing e infraestruturas de rede, além de novos campos, como o automóvel conectado. Em 2022, seu segmento empresarial, incluindo a nuvem, saltou 30%, atingindo 133,2 bilhões de ienes. A diversificação permitiu à Huawei criar soluções de conectividade de redes industriais para suprir a crescente demanda em vários setores na China. Aliás, quando as sanções cortaram seus principais mercados e fornecedores ocidentais, a empresa se voltou para sua base, a China, onde ela tem um amplo apoio, tanto público quanto governamental. Em 2023, cerca de 70% de sua receita vem da China, um reposicionamento estratégico que a ajudou a sobreviver. A Huawei não só vendeu smartphones na China, como também investiu em projetos de grande porte, como o desenvolvimento de portos inteligentes e da 5G em setores industriais-chave, como agricultura e mineração. Esses projetos permitiram que ela garantisse sua renda e fortalecesse seu papel nas infraestruturas tecnológicas da China. Mas a iniciativa mais surpreendente é, sem dúvida, sua entrada no mercado automobilístico. Ao criar componentes para carros inteligentes e conectados, a Huawei gerou uma renda adicional de 2,1 bilhões de yuan em 2022 e se posicionou como um ator-chave no setor da mobilidade do futuro. Ao investir em tecnologias automotivas, a Huawei garante um novo segmento de crescimento e visibilidade e fortalece sua diversificação e independência. Isso me faz pensar que enquanto a Huawei estava se reestruturando, outras empresas aproveitaram a oportunidade para aumentar sua participação no mercado. Esse é especialmente o caso da Nokia, sobre a qual Mansur falou recentemente em um vídeo que você pode encontrar na descrição. A empresa se beneficiou da queda da Huawei para reforçar sua 5G. Com as sanções contra a Huawei, a Nokia assinou contratos na Europa e nos Estados Unidos da América, recuperando partes do mercado antes detidos pela empresa chinesa. As sanções forçaram a Huawei a uma corrida contra o tempo para alcançar a autonomia tecnológica. Sem acesso às tecnologias americanas, a empresa investiu ienes 161 bilhões e 5 centenas de milhões, equivalente a 25% de seu faturamento de 2022 em pesquisa e desenvolvimento. Graças a esses investimentos, a Huawei substituiu mais de 13 mil componentes estrangeiros em seus equipamentos e redesenhou mais de 4 mil placas de circuito para ganhar independência. Esse esforço inédito permitiu à Huawei criar seu próprio sistema operacional e chips, diminuindo a dependência de fornecedores externos e assegurando resiliência frente às tensões geopolíticas. Especialistas afirmam que as sanções prejudicaram, mas também impulsionaram a inovação. Uma das chaves essenciais para a sobrevivência e renascimento da Huawei foi poder contar com um enorme apoio nacional. O governo chinês viu na Huawei um símbolo de resistência e independência tecnológica do país. Sem isso, a empresa provavelmente não teria sobrevivido. As sanções prejudicaram severamente a Huawei, limitando seu acesso a tecnologias essenciais e mercados globais. Para compensar suas perdas e incentivar sua autonomia, o governo chinês
concedeu à empresa quase milhares de milhões de yuans em subsídios desde então. Esses fundos permitiram à Huawei fortalecer suas atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas, como semicondutores e sistemas operacionais. Os subsídios apoiaram a diversificação da Huawei para setores de alta tecnologia, como computação em nuvem e inteligência artificial. Com o apoio financeiro, a Huawei continuou inovando para o mercado chinês, mesmo em um ambiente internacional hostil, criando alternativas locais para suprir a falta de soluções estrangeiras. Além dos subsídios, o governo promoveu parcerias estratégicas entre a Huawei e empresas chinesas líderes de mercado. As colaborações visam construir uma cadeia de suprimentos autônoma, investindo em fornecedores locais de semicondutores e eletrônicos. Ao se associar com empresas chinesas para fabricar componentes essenciais, a Huawei já substituiu mais de 13 mil componentes estrangeiros em seus produtos e reduziu drasticamente sua dependência de fornecedores internacionais. A Huawei é hoje um símbolo do desejo da China de conquistar sua autonomia tecnológica. Ao apoiar a empresa, a China envia uma mensagem clara. A China está pronta para competir com os Estados Unidos em setores de ponta como as telecomunicações e o 5G. Para Pequim, a Huawei é mais que uma empresa, sendo um ator estratégico na corrida global por supremacia tecnológica. Essa posição central permitiu-lhe beneficiar de facilidades para seus projetos de pesquisa, parcerias público-privadas em infraestruturas e acesso privilegiado às novas infraestruturas chinesas, como as Smart Cities e zonas de desenvolvimento high-tech. Com o apoio do governo chinês, a Huawei não se contenta apenas em sobreviver, ela projeta-se para o futuro com uma ambição afirmada. A estratégia da empresa baseia-se no desenvolvimento de setores inovadores como inteligência artificial, mobilidade conectada e 6G para consolidar sua liderança tecnológica global, garantindo autonomia diante de influências internacionais. Para a Huawei, a inteligência artificial é mais do que uma ferramenta, é um verdadeiro propulsor de crescimento. Em 2022, suas soluções de IA aplicadas à computação em nuvem geraram 45,3 bilhões de yuan de receita. A Huawei planeja ir ainda mais longe, integrando a IA em áreas-chave, como saúde, agricultura e infraestrutura urbana, otimizando assim as redes e trazendo soluções de ponta em setores cruciais. Com essa visão, a empresa se prepara para ter um papel crucial na Ásia nos próximos anos. Paralelamente, a Huawei vê na mobilidade conectada uma oportunidade de crescimento promissora. Depois de entrar no setor automotivo como fornecedora de peças, a empresa pretende incorporar suas tecnologias de conectividade e processamento de dados em veículos inteligentes. Em 2022, esta atividade rendeu à Huawei 2,1 bilhões de yuan. A empresa pretende colaborar com fabricantes chineses para lançar veículos autônomos equipados com soluções 5G e IA. Com esta estratégia, a Huawei aspira a competir com gigantes como a Tesla e a se posicionar como líder na mobilidade do futuro. A Huawei também investe no desenvolvimento da 6G, a próxima geração de rede sem fio. Esta tecnologia emergente promete conectividade ultra rápida e integração total com a IA, realidade aumentada e internet das coisas. A 6G para garantir uma posição de liderança desde o seu lançamento. Simultaneamente, a empresa prossegue com seu projeto de autonomia tecnológica total, buscando diminuir a dependência de fornecedores internacionais e reduzir sua vulnerabilidade a sanções estrangeiras. Graças a essa estratégia visionária, a Huawei estabilizou suas receitas em 2022, apesar de um ambiente hostil, atingindo 642,3 bilhões de yuan. Ao se diversificar para setores com alto crescimento, a empresa agora se posiciona como um ator tecnológico multissetorial pronto para enfrentar os desafios de amanhã. A Huawei se recuperou de uma situação que poderia ter sido considerada fatal. Em 3 anos, a empresa saiu de uma situação crítica e se tornou um modelo de inovação.
Diante de sanções que poderiam tê-la destruído, a empresa focou em seu mercado interno, diversificou para setores promissores e aproveitou o apoio estratégico do Estado chinês para acelerar sua independência tecnológica. Um apoio que não será beneficiado pela Disney, cujos resultados estão em queda livre devido a decisões surpreendentes que vão contra seus interesses econômicos, como mostrado no vídeo exibido.